Olá, meus queridos irmãos. Hoje o nosso estudo tem como tema anseio pela presença. Ontem eu também falei sobre a presença de Deus, mas era relacionado ao louvor. E hoje eu vou falar sobre a presença de Deus relacionada à revelação. Amém? Então, quanto mais nós buscarmos a Deus, mais desejamos estar em sua presença, porque essa intimidade faz com que Deus nos revele os seus segredos mais profundos. Por isso Davi falava no Salmo 42:1, como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então aqui Davi nos mostra a sede que ele tinha e comparava com a sede da corça quando ela via as águas. Amém? Então, essa aqui é uma realidade, né, de todo aquele cristão que busca realmente a Deus, que tem sede de Deus, que tem desejo de estar na tua presença, né? Muitos teólogos, eles têm um conhecimento muito grande de Deus, estudam a palavra, se aprofundam na palavra, mas muitos deles não têm essa intimidade, essa busca, esse anseio pela presença. Então, eles não recebem a revelação mais profunda de Deus, né? E sim só aquela do conhecimento da palavra e não da revelação. Eu não estou generalizando, não. Tem muitos teólogos que buscam, mas eu já convivi com muitos que só se interessavam em saber, saber, mas não buscavam a Deus, né? E buscar a palavra sem o poder de Deus, sem a revelação de Deus, é ficar na carne, né? Então não tem retorno espiritual, não tem retorno sobrenatural, né? Porque a palavra diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então aqui o nosso texto base hoje é Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui neste versículo ele diz que além de Deus nos responder os nossos anseios, os nossos desejos por Ele, Ele ainda nos revela grandes coisas que estão ocultas de nós, né? São os segredos dele para nós. E essa revelação é um presente dado somente para aqueles que têm sede e fome de Deus. Amém? Então, Deus ele não nos responde às nossas curiosidades bíblicas, não. Ele só responde à nossa fome por Ele, o desejo de saber dele que leva o céu a se mover e nos revelar as verdades e as direções dele para a nossa vida. Aleluias. Em Êxodo 33:18, Moisés diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Então aqui nós vemos o desejo do coração de Moisés querendo ver a glória do Senhor. E Deus respondeu para ele, disse assim: Moisés, eu não poderei mostrar meu rosto para ti, porque você não vai aguentar a minha glória. Mas eu vou passar de costas e mostrarei a minha glória para você. Tá vendo? Então, pelo anseio de Moisés, Deus fez o que ele queria, mostrar a glória dele. Não mostrou o rosto, porque ele não dava a glória de Deus, iria matar Moisés se ele mostrasse o rosto. Mas ele mostrou de costas a glória dele. Aleluias. Então, onde não há anseio por Deus, não há revelação. Por isso que tem muitos cristãos que estão frios, porque não conhecem o sobrenatural de Deus, não conhecem as coisas íntimas de Deus. Para conhecer isso, precisa buscar Ele, né? Aí você me faz uma pergunta: mas como esse anseio por Deus é produzido em nós? Eu vou citar alguns meios aqui para que isso se acenda no teu coração, esse desejo se acenda no teu coração. Primeiro, separe um tempo para estar com Deus sem distrações. Nós sabemos que a presença de Deus está em nós, mas muitas vezes, por causa das distrações deste mundo, nós até esquecemos que a presença dele está em nós. Então nós precisamos tirar um tempo. Nós temos 24 horas no dia. Se nós tirarmos 1 hora do dia para ter uma intimidade com Deus, nós vamos receber tanta coisa deles que você nem imagina, né? Você vai conhecer o coração de Deus, vai sentir a presença dele, vai ter a direção dele na sua vida. Ele vai te revelar coisas que você não sabe da palavra. Amém? Então, tire um tempo para Deus.
Segundo, jejue. O jejum cala a carne e desperta o espírito. Nós sabemos que Deus fala com nós através do espírito, né? Mas muitas vezes a carne atrapalha essa comunicação que nós temos com Ele através do nosso espírito. Então nós devemos jejuar para mortificar a carne, para que ela morra mesmo e que nós possamos ter essa comunicação, ó Deus, somente com o Espírito, com Deus. Amém? Terceiro, medite na palavra esperando que Ele fale. O que quer dizer isso? Quando você for ler a palavra, vá na expectativa de que Deus vai falar contigo, né? Então, muitas pessoas leem um versículo, leem um capítulo, ou até às vezes 5 capítulos, mas não tem retorno nenhum. Por quê? Porque elas leem por ler, às vezes até por obrigação. Mas, na verdade, nós temos que pegar a palavra de Deus, nós temos que ler e meditar nela, para que Deus fale conosco. Aí sim nós vamos ter esse retorno. Amém? Quarta, ore mais para conhecer a Deus e não só para fazer pedidos. Então, muitas vezes a gente vai para a presença de Deus para pedir. Pedir é bíblico. A palavra de Deus diz, pedir e dar-se-vos-á. Realmente, pedir é bíblico. Mas Deus, Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você viva o sobrenatural dEle, né? Por isso que Ele quer, primeiro, intimidade. A palavra de Deus diz assim, buscai o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca Ele, né, as outras coisas que você precisa será acrescentado. Amém? A última, fique em silêncio por algum tempo para ouvir a sua voz. Isso aqui é essencial, né? Toda comunicação existe, um fala e o outro cala. E com Deus é a mesma coisa. Quando nós falamos, Deus ouve. Quando Ele fala, nós temos que ouvir. Amém? Então eu motivo vocês, irmãos. Desejem estar na presença de Deus. Desejem ouvir a voz do seu Espírito. Desejem ouvir os seus segredos. Deus tem muito segredo, né? Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu sempre busco a Deus nas madrugadas. Amo buscar Deus nas madrugadas, porque ali não tem nenhuma voz que venha me atrapalhar, né? E pouco tempo atrás, eu fiz um propósito com Deus de dar o dízimo do meu tempo para Ele. Ou seja, buscar Ele 2 horas e 40 minutos por dia, né? E eu escolhi um horário das 3 da madrugada. Então, quando colocava o relógio despertar, eu levantava, fazia a minha higiene, ia para a sala, levava a Bíblia, levava um caderninho e uma caneta, deixava na mesa. Aí eu ia adorar, eu ia louvar, eu ia engrandecer o nome do Senhor, e ali eu ficava 40 minutos fazendo essa etapa. Depois Deus me dirigia para a oração, né? Como eu sou intercessora, tenho chamado de intercessão, então eu fazia meu papel ali, intercedia por muitas causas, por muitas pessoas, orava pelas famílias, né? Pelos missionários, pelos países, pelas nações, é muita coisa. Quando Deus coloca, quando você está assim, com liberdade, dá liberdade para Deus na oração, e Ele coloca um monte de coisa para você orar. Isso aí eu já tenho costume, eu sei bem como é, né? E depois que tinha esse momento, né, de oração, de intercessão, aí você vai estudar a palavra, que era a melhor coisa que eu achava, era o estudo da palavra, porque Deus falava muito comigo ali na palavra, né? E não que Ele não falasse no louvor, na oração falava também, mas quando chegava na hora de estudar a palavra, aí Deus falava comigo. E eu anotava tudo que Ele dizia, né? Eu fiz muitas pregações naquela época, com tudo que Deus me revelava através da palavra dEle. E foi momentos maravilhosos, porque eu tive uma intimidade muito profunda com Deus, e depois que eu terminei esse propósito, eu tinha que resolver uma situação minha, né, uma viagem que eu tinha que fazer, e Deus foi me direcionando tudo tão tranquilamente que eu fiquei até atônita com aquilo, porque foi tão assim rápido que aconteceu e deu tudo certo, né? Então, quando Deus dirige, nós podemos ficar descansados, que vai dar tudo certo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua presença, Senhor, nos basta.
Assim como Davi, ó Deus, ansiava pela tua presença, Senhor. Nós também estamos aqui, ó Deus, querendo te conhecer mais e mais, Senhor. Porque só assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, porque nós temos, Senhor, a possibilidade, Pai, de escolher momentos contigo, Pai. Temos 24 horas no dia e podemos escolher a hora de estarmos contigo, Jesus. Para não termos, Senhor, ó Deus, nenhuma distração, Pai, em nome de Jesus. Quando nos lembramos de Ti, das coisas maravilhosas que Tu tens feito na nossa vida, na nossa família, toda a proteção que Tu tens nos dado, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por ser Teus filhos, Pai, nesse momento, Pai. Porque sabemos que Tu nos cuida, Pai, Tu é aquele que nos guarda. Ó Deus, Tu és aquele Deus que não dorme e nem dormita para nos proteger. Tu és aquele Deus que não deixa os nossos pés vacilarem, Pai. Tu és o Senhor que nos guarda a nossa entrada, a nossa saída. Oh, Espírito Santo, Tu és o Deus que nos revela, Senhor, todas as coisas ocultas que ainda não sabemos. Por isso, Senhor, eu glorifico o Teu nome, Pai, e peço, Senhor, em prol desses irmãos agora que estão me ouvindo, esses amigos, essas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Se tem alguém aí, Senhor, passando por tribulação, Pai, que o Senhor esteja se revelando a ele agora, Pai, dando ânimo, Senhor. Ó Deus, para que eles possam prosperar diante de Ti, Senhor, em todas as áreas das suas vidas, Pai. Eu clamo agora, Senhor, que todo o poder das trevas, Pai, que estão enganando, Pai, que estão, Senhor, cegando o entendimento, Senhor, dessas pessoas. Ó Deus, seja cancelado, Senhor, todo o mal agora, em nome de Jesus. E que somente, Senhor, a ação do Teu Espírito, ó Deus, venha sobre estas vidas agora. Que o fogo consumidor do Senhor venha consumir, Pai, todas as obras das trevas, Pai, e que a Tua luz, Senhor, venha sobre eles, em nome de Jesus. Oh, Randalabaxi, glórias, glórias, glórias ao Teu nome santo. Tu és poderoso, Senhor, Tu és santo, Pai. Tu podes agora, Senhor, em nome de Jesus, tirar todo o atrapalho da vida desta pessoa, Pai, que está aí, Senhor, neste momento, chorando, Pai, angustiado, Pai. Oh, Deus, por falta da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu arrebento agora todos os grilhões, Pai, que estão agindo na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que a Tua glória, Senhor, se resplandeça sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Se você gostou desse estudo, dessa oração, curte, compartilha e comenta aí embaixo. Amém?